Fala, povo lindo do meu canal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Contos do Clérigo. Pra quem não me conhece, obviamente eu sou o Clérigo, né? E hoje eu quero falar de um tema que afeta muitos gamers e entusiastas de tecnologia, que é o Cyber Sickness. Talvez você não tenha ouvido falar, mas se você já sentiu enjoo, dor de cabeça, mal-estar, tontura, enquanto você estava jogando algum jogo de realidade virtual ou algum game em primeira pessoa, ou até mesmo jogos normais em terceira pessoa, pode ser que você tenha experimentado o famoso Cyber Sickness. Mas o que é isso? Como evitar? Tem tratamento? Fica comigo até o fim que eu já vou te explicar sobre essa nova doença que tem afetado não só os gamers, mas as pessoas que trabalham usando o computador por muitas horas. Eu pesquisei muito sobre esse assunto e fui até mesmo buscar ajuda de profissionais, pois infelizmente eu sou acometido por esse mal. E com o passar dos anos, os sintomas foram se tornando cada vez mais graves. Cyber Sickness é uma forma de mal-estar causado pela exposição a ambientes virtuais ou digitais. Então, assim como na doença cinetose, que é um enjoo de movimento muito comum para quem às vezes faz longas viagens e passa mal, e essa desconexão entre o seu sentido visual e o equilíbrio corporal é o que causa esse mal-estar. E devido à evolução dos jogos, que te levam cada vez numa imersão mais profunda no cenário, surgiu então essa nova doença. Em algumas pessoas, até mesmo no uso de óculos 3D para ver filmes no cinema, por exemplo. E essa discrepância entre o movimento visual que o cérebro percebe e o movimento físico é o que causa confusão sensorial, causando esse mal-estar. É por isso que até mesmo os fabricantes desses óculos de realidade virtual colocam no manual que não é indicado o uso prolongado. Mas o Cyber Sickness não é exclusivo só da realidade virtual. No ambiente dos jogos também é muito comum isso acontecer. Principalmente os jogos de ação rápida, com muito movimento de câmera. Essas, entre outras, podem induzir o mal-estar. Esse mal ocorre muito nos jogos de primeira pessoa, como Call of Duty, Far Cry, entre outros. Eu mesmo, por exemplo, não consigo mais jogar esses jogos e quase nenhum outro jogo em primeira pessoa, sem sentir, os efeitos colaterais do Cyber Sickness. E mesmo não sendo tão comum, é possível acontecer também em jogos de terceira pessoa. Eu, por exemplo, sinto imediatamente, se eu estiver jogando Assassin's Creed, quando ele está chegando perto do chão, o desconforto de mim acontece na hora, é imediato. E já aconteceu comigo certa vez quando eu jogava Metal Gear 5 Phantom Pain. Isso há 10 anos atrás foi a primeira vez que eu senti esse desconforto. O ponto importante é que algumas pessoas são mais suscetíveis do que as outras, então os efeitos colaterais podem variar a intensidade, que vai levar em consideração a idade, gênero e também o quanto essa pessoa está habituada à exposição ao cenário de um ambiente de jogos virtuais. Os principais sintomas são enjoo, dor de cabeça, sudorese excessiva, fadiga ocular e até mesmo confusão mental. Em casos um pouco mais graves, pode levar a vômitos, estresse, irritabilidade e até mesmo fadiga extrema. Os sintomas podem durar por minutos ou horas, variando de pessoa a pessoa e também na intensidade dessa exposição. Então tenho 8 dicas para deixar para você que tem passado por isso, assim como eu, para você conseguir minimizar esses efeitos e em alguns casos até mesmo eliminar. Dica número 1. Uma das melhores maneiras de evitar o Cyber Sickness é limitar o tempo de jogo. Então a cada 1 hora você fazer uma pausa de 10 a 15 minutos, para permitir que o seu sistema neurológico descanse, seus olhos, seu cérebro, e através dessa pausa você poder se recondicionar para estar exposto novamente a um ambiente de jogo. Já no caso dos óculos de realidade virtual, após 15 minutos de exposição ou 30 minutos, pois é algo muito mais intenso, principalmente para quem não está acostumado. Dica número 2. Antes de começar a jogar, ajuste as configurações de sensibilidade do movimento de câmera do jogo, aumentar o campo de visão, que é conhecido também como FOV, remover ou colocar no mínimo efeitos como os borrões, tremores, embaçamentos, efeitos de luz, entre vários outros, deixando a imagem o mais natural possível, que é o que eu sempre faço e eu posso garantir que reduz profundamente o desconforto. Em alguns jogos eu posso ficar por horas e não sinto nada. Dica número 3. A maioria dos monitores e televisores mais recentes possuem a opção do descanso visual. A luminosidade fica mais baixa e isso torna menos cansativo para os seus olhos ficarem expostos àquela tela. Isso é algo que também funciona muito bem e reduz os efeitos nocivos do Cyber Sickness. Dica número 4. Uso de óculos de proteção contra a luz azul. É um óculos baratinho, qualquer pessoa pode adquirir com muita facilidade e ele minimiza o efeito nocivo causado pelos LEDs utilizados nos monitores e televisores que possuem alta luminosidade e causam desconforto. Esse óculos de proteção contra a luz azul ele vai dar esse filtro que vai tornar menos cansativo a exposição às telas por longos períodos. E para quem usa óculos como eu, você já pode mandar colocar o filtro contra a luz azul no momento da fabricação do seu óculos. Encarece mais um pouquinho, porém funciona muito bem. Dica número 5, e essa faz uma diferença absurda, que é use televisores ou monitores de alta frequência. O mais comum é nós encontrarmos televisores e monitores que trabalham na frequência de 60 Hz. Porém, o mais adequado para evitar os efeitos nocivos do Cyber Sickness são monitores de 144 Hz ou até de 240, onde é comprovado que a imagem que fica com mais fluidez de movimento, você consegue ficar exposto às telas por um longo período sem sentir nenhum desconforto, pois minimiza totalmente os efeitos nocivos do Cyber Sickness. Dica número 6, mantenha um ambiente bem arejado, bem ventilado. Isso é fundamental para evitar os sintomas de náusea e enjoo, para permitir que o corpo
corpo se sinta mais confortável. Assim como nas pessoas que costumam passar mal quando viajam, né, que é um enjoo de movimento, a cinetose, e abrem a janela para ventilar mais o rosto, evitando o desconforto. Dica número 7. Esteja bem hidratado, bem alimentado. Estar jogando por muito tempo com a barriga vazia pode causar enjoos, náuseas, sudorese, entre outros sintomas comuns no cybersickness. E a última, que é a dica número 8, é algo que eu não gosto tanto, mas também funciona, principalmente quando nos referimos aos jogos em primeira pessoa, que é o uso de um ponto de referência no meio da tela. Pode ser aqueles adesivos de uma bolinha, um pedacinho quadradinho de uma fita isolante ou qualquer coisa do tipo, para marcar o centro da sua TV ou do seu monitor, para ajudar o seu cérebro a reconhecer com mais facilidade que aquele cenário do jogo está apenas na tela e o seu corpo está inerte em outro ponto, porém não está participando daquele cenário, anulando ou minimizando os efeitos do cybersickness. Então é isso, galera. O cybersickness é um problema chato pra caramba, principalmente para nós gamers, mas também afeta as pessoas que são aficionados por tecnologia ou que trabalham durante horas usando o computador. É possível minimizar os seus efeitos, dependendo até anular completamente. Porém, um ponto muito importante que eu quero deixar para vocês: eu não sei qual é o seu grau de desconforto. Então é importante você perceber que essas dicas que eu lhe apresentei são as práticas que eu utilizo e funcionam muito bem para mim. Porém, nada disso dispensa a opinião de um profissional de saúde. Dependendo de como for o seu caso, a avaliação médica pode ser imprescindível. Mas no mais é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e me conta nos comentários se você tem tido também essa experiência desagradável. E não se esqueça que jogar é muito importante, porém cuidar da saúde é muito mais, tá certo? Forte abraço e até a próxima!